Uma das infelizes realidades atuais da leitura das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, é a falta de familiaridade com as culturas antigas, especialmente sobre a adoração de diversas divindades. As referências a essas culturas são frequentemente perdidas na tradução, levando assim a maioria dos leitores a ter pouca ou nenhuma compreensão de alguns dos vários deuses pagãos e mitologias das nações antigas com as quais os leitores mais velhos estariam familiarizados. Muitas histórias bíblicas do Antigo Testamento descrevem alguns desses deuses, sua influência sobre aqueles que os adoravam e a completa superioridade do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, sobre todos eles. Entre esses deuses antigos, os mais proeminentes, que em alguns momentos foram até adorados pelos israelitas quando estes se afastaram do Senhor, foram a divindade cananeia Baal e a divindade filisteia Dagon. A palavra Baal significa Senhor. O plural é Baalim. Baal era o nome do deus supremo adorado na antiga Canaã e na Fenícia. Baal era um deus das tempestades e da fertilidade e era considerado uma divindade muito importante na religião e cultura cananeia devido ao seu controle sobre o nascimento dos filhos e o crescimento das colheitas. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras diferentes, e Baal provou ser um deus altamente adaptável. A prática do culto a Baal infiltrou-se na vida religiosa judaica durante o tempo dos juízes e logo se difundiu em Israel durante o reinado de Acabe e Jezabel. De acordo com a mitologia cananeia, Baal era filho de El, o deus principal, e de Azerá, a deusa do mar. Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses, eclipsando El, que era visto como muito fraco e ineficaz. Em várias batalhas, Baal teria derrotado Yam, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e do submundo. As irmãs consortes de Baal eram Astarote, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anate, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como deus do sol e como deus da tempestade, e ele geralmente era retratado segurando um raio. Ele era visto como um deus que derrotava inimigos, produzia colheitas e criava filhos. A adoração de Baal estava enraizada na sensualidade e envolvia prostituição ritualística nos templos. Às vezes, apaziguar Baal exigia sacrifício humano, geralmente o primogênito daquele que fazia o sacrifício. Os sacerdotes de Baal apelaram ao seu Deus em ritos de abandono selvagem que incluíam gritos altos e estáticos e ferimentos auto-infligidos, como visto quando o profeta Elias os desafiou para um duelo no Monte Carmelo para ver quem era o Deus Supremo. Depois que os profetas de Baal desistiram, porque nenhuma resposta vinha para provar sua existência, Elias fez uma oração simples, e Deus respondeu imediatamente com fogo do céu. A evidência foi esmagadora e o povo reconheceu a grandeza de Deus. Veja, a maioria das pessoas não sabe que quando os fariseus chamavam Jesus de Beuzebu, eles os estavam ligando a Baal. Mas a palavra de Deus é a prova de que Jesus é o Senhor e o Senhor Deus é supremo sobre todas as outras divindades. Eles nada mais são do que demônios disfarçados de deuses. Dagon desempenhou um papel semelhante ao de Baal, como deus da fertilidade e da vegetação. Começando no livro de Juízes, há uma linha consistente do Senhor Deus Todo-Poderoso sendo proclamado como o único Deus verdadeiro sobre Baal e Dagon, que percorre toda a história deuteronômica. Dagon era a principal divindade dos filisteus e a adoração desse deus pagão remonta ao 3º milênio antes de Cristo. De acordo com a antiga mitologia filisteia, Dagon foi o pai de Baal, em contraste com El dos cananeus. Dag, em hebraico, significa peixe. Consequentemente, Dagon era o deus peixe, e era representado como uma criatura meio homem, meio peixe. Existem 3 passagens onde Dagon é mencionado na Bíblia. A primeira menção está no livro de Juízes, na história de Sansão, quando os filisteus o capturaram através do engano de Dalila, uma filisteia por quem Sansão se apaixonou. Os filisteus, acreditando que Dagon havia entregado Sansão em suas mãos, ofereceram-lhe um grande sacrifício. A segunda vez que ele foi mencionado foi em 1 Samuel, onde o verdadeiro Deus dos israelitas humilha Dagon completamente em seu templo. E a terceira vez que ele é mencionado é em 1 Crônicas, onde a Bíblia registra que a cabeça de Saul, rei de Israel, foi presa. Assim como Sansão, os israelitas caíram nas mãos dos filisteus quando as nações lutaram entre si em 1 Samuel 5,
E os filisteus, acreditando que sua vitória foi obra de seu Deus, trouxeram a Arca da Aliança para o templo de Dagom e a colocaram ao lado da imagem dele. Na manhã seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor. Eles pegaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Eles provavelmente pensaram que isso foi um erro ou algum tipo de acidente. Mas na manhã seguinte, quando eles entraram no templo, lá estava Dagom novamente, caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos da estátua de Dagom foram quebradas e jaziam na soleira da entrada do templo. Apenas seu corpo permaneceu. A Bíblia registra que a partir daquele dia ninguém mais entrou no templo de Dagom. Deus tratou o povo dessa maneira até que eles tiveram que devolver a arca dos israelitas com medo de serem consumidos junto com o seu Deus. Vejamos o que diz 1 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Seja a história de Gideão derrubando o altar de Baal, a história de Sansão derrubando os filisteus em seus últimos momentos no templo de seu Deus, e a história da humilhação de Dagom por Deus em seu próprio templo, entre muitos outros casos, a Bíblia nos diz mais do que precisamos saber sobre essas divindades em comparação com um Deus vivo. Veja, desde os dias em que os israelitas receberam a lei do Senhor até a vinda de Cristo, Deus os proibiu de adorar qualquer ídolo ou de participar de qualquer forma de idolatria. Vejamos Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 e 15. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Vimos Deus demonstrando sua ira contra a idolatria entre seu povo pela primeira vez quando eles fizeram um bezerro com seus ouros, brincos e pulseiras e proclamaram aquela imagem como o Deus que os tirou do Egito. Apesar de verem a mão de Deus em suas vidas e em seu favor, eles passaram a dar glória que somente ele merecia a um falso Deus feito com suas mãos e recursos dados a eles por Deus. Eles pagaram caro com suas vidas. Mesmo depois de entrar na Terra Prometida, os israelitas se voltavam repetidamente para outros deuses. E cada vez que faziam isso, eram vítimas da guerra e da escravidão. Isso é muito importante para nós como filhos de Deus hoje. Cada vez que prestamos nossa adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus, nos abrimos ao domínio do diabo. Isso ocorre porque, embora esses deuses não sejam nada comparados ao Senhor e não possam fazer nada por si mesmos, na verdade eles representam demônios, se passando por deuses, para que possam afastar de Deus o coração dos homens e receber a glória que só Deus merece. É até uma questão de lógica. Como pode Deus, o Criador do universo, ser comparado a um boneco feito por mãos humanas? Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 ao 23. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Deus nos chamou para a liberdade, mas não devemos usar essa liberdade para entrar numa nova escravidão com os demônios. O diabo só tem um desejo: destruir os filhos de Deus. Mas quando nos voltamos para o Senhor com arrependimento e devoção, Ele nos salva. Ao olharmos para os israelitas, podemos ver que cada vez que eles se voltavam para Deus em arrependimento, Ele quebrava as correntes do seu cativeiro e destruía os seus inimigos. Vimos isso com Sansão. Apesar de suas más escolhas e teimosia, quando perdeu as forças e ficou cego, ele precisou de um guia e foi designado um menino para caminhar com ele. Imagine como o inimigo o reduziu de um homem poderoso que poderia derrubar milhares de filisteus de uma só vez a um cego que precisava de um guia. Mas quando o trouxeram para ridicularizá-lo, Sansão pediu ao menino que o levasse até os pilares que sustentavam o prédio. Lá ele orou pela misericórdia do Senhor e, por força,
para derrotar os inimigos. Deus respondeu e deu a ele uma vitória naquele dia que foi maior do que todas as suas vitórias em sua vida. Ao observarmos esse cenário, podemos aprender como Sansão passou de um homem arrogante a um homem humilde que admitiu que precisava de ajuda. Essa foi a primeira vez que vimos Sansão pedindo ajuda a alguém ou pedindo ajuda a Deus. Ele percorreu um longo caminho em sua experiência. Assim como Sansão, os israelitas certa vez se apegaram às bênçãos de Deus nas suas vidas e as transformaram em um ídolo que os levou à ruína. E na história, vimos como pessoas transformaram tudo em ídolos: a natureza, o dinheiro, o desconhecido e todas as coisas criadas. E o diabo sempre se aproveitou disso para nos colocar contra o Senhor e tirar de nós essas bênçãos, prometendo coisas maiores. Mas Davi escreveu no Salmo 113, versículos 5 e 6: Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Existe verdadeira liberdade e paz em Deus, e Ele nos convida a um relacionamento com Ele. Nenhum dinheiro, luxúria, prazer, ídolo, pessoa, trabalho ou coisa poderá fazer o tipo de diferença que um relacionamento com Deus pode fazer em sua vida. Hoje, Deus está quebrando correntes e libertando pessoas. Assim como Ele fez no passado quando o invocamos, Ele ainda aparece para humilhar qualquer Deus em nossas vidas e ao nosso redor. E se o invocarmos e adorarmos somente a Ele, Deus se levantará e fará o impossível para nós. Como seguidores de Cristo, cada evento em nossas vidas leva a algo. Acreditamos, oramos e compartilhamos o Evangelho de Deus para que quando o encontrarmos, Ele fique satisfeito conosco. A vida eterna é nosso objetivo final. Seguimos a vontade de Deus usando Jesus como exemplo para reivindicar um lugar no seu reino quando chegar a hora. Mas, além de encontrarmos o nosso Criador na vida após a morte, sabemos que chegará o momento em que Jesus voltará pessoalmente e se dará a conhecer a cada criatura viva. Deus se mostrou completamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, conforme narrado em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Estamos nos preparando para que, quando descer e julgar a todos nós, Jesus fique satisfeito com a vida espiritual que levamos. Ele também estará aqui para nos ver e ouvir proclamar a glória e honra que Ele merece. Imagine se Jesus nos visitasse nesse exato momento. Você acha que Ele ficaria orgulhoso de quem você é atualmente? Tenho certeza de que haverá respostas variadas, mas de uma coisa tenho certeza: estamos em construção. Deus está continuamente nos ajudando a ser semelhantes a Cristo, porque um dia Ele verá pessoalmente suas obras-primas. Em Apocalipse capítulo 2, Ele disse especificamente à nação que praticava sua palavra para se apegar ao que tem até que Ele venha. Da mesma forma, devemos nos apegar à nossa fé e nos alegrarmos enquanto esperamos no Senhor. A única pergunta a fazer é: como sabemos se a volta de Jesus está próxima? Aqui estão os sinais que você precisa observar, pois significam que a segunda vinda dele está próxima. O primeiro conjunto de sinais abrange a destruição da terra e de todos os seus habitantes. As manifestações disso incluem guerras, fomes, desastres naturais e doenças generalizadas. Mateus capítulo 24, no versículo 7, diz: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso significa que haverá uma série de guerras mais graves e fatais do que as anteriores na história. Hoje existem guerras civis e conflitos armados em curso, como as nações do Afeganistão, Ucrânia, Síria, Rússia e Etiópia. Ore sempre pelos nossos irmãos e irmãs em todas as nações envolvidas em conflitos. A Bíblia profetizou que haverá escassez global de alimentos, calamidades e pandemias também. Jesus descreve que os terremotos ocorrerão um após o outro, enquanto o livro de Lucas menciona pestilência ou doenças terríveis. Estas perturbações massivas trarão uma tremenda dor e perda de vidas em todo o mundo. Temos também sinais que são observados hoje nas pessoas e seus comportamentos. O primeiro sinal são as atitudes perversas. Isso se refere à moral que se deteriorou mais do que nunca. Em outras épocas, a chance de encontrar pessoas ruins era baixa. Não era todo dia que você podia ver alguém furando a fila, esbarrando em você sem um pedido de desculpas ou te esnobando abertamente.
Porém, ultimamente, e como a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, você já pode perceber que há mais maçãs podres do que boas. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 10. E então muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão. Há mais ódio circulando, os princípios são mais corruptos, e o pior é que essas pessoas sequer sentirão vergonha disso. Mesmo agora, o diabo está sempre plantando pessoas e coisas que ajudam a propagar a maldade. Mas quando a volta de Jesus estiver próxima, o ódio se tornará o novo normal. A próxima coisa a observar é a disfunção na família. A família é a unidade básica da comunidade. O livro dos Salmos diz como é bom e agradável quando as famílias vivem juntas como uma só. Numa época em que a maldade prevalece, isso sem dúvida afetará os nossos círculos íntimos, começando pela nossa família. O livro de Timóteo prediz que chegará um tempo em que não haverá afeição natural pelos membros da família e a desobediência dominará o coração dos filhos. Sabemos que o relacionamento de alguém com sua família reflete seu caráter. Então, se a maioria das pessoas vive com uma família disfuncional, o que isso nos diz sobre a gravidade desse sinal? 1 João, capítulo 4, versículo 20, nos dá uma boa ideia. Quem afirma amar a Deus, mas odeia um irmão ou irmã, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e irmã a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso me leva ao próximo sinal. A devoção a Deus diminuirá. Quando não conseguimos nem amar plenamente a nossa família, as pessoas que Deus designou para estarem conosco pelo resto de nossas vidas, isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. O livro de Timóteo ilustra isso. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O narcisismo estará no auge nos últimos dias. Você consegue se imaginar lidando com esse tipo de pessoa? Parece muito duro nas escrituras, mas essas características são comumente exibidas pelas pessoas de hoje. A melhor maneira de glorificar a Deus é seguir sua palavra e se esforçar para ser temente a Ele. Este sinal é exatamente o oposto. Tenha cuidado e tome nota ao conhecer pessoas com essa personalidade. Ainda não é tarde para compartilhar a palavra do Senhor. Por causa da falta de orientação das pessoas, Mateus 24:12 diz que o amor se esfriará de quase todos. Pelo lado positivo, outro sinal é que ocorrerá uma maior compreensão da Bíblia em geral. Você já ouviu a expressão ver para crer? Bem, à medida que nos aproximamos do fim, tanto os não crentes como os crentes verão como as profecias se cumprirão exatamente da maneira como foram contadas na Bíblia. Uma vez que até mesmo os não crentes percebam que a palavra de Deus é eternamente precisa e genuína, eles começarão a aprender mais sobre Deus. Quanto aos cristãos, ficaremos mais ligados à Bíblia do que nunca. Os especialistas se aprofundarão no texto para extrair dele informações sobre o estado da humanidade. Eles terão que confiar nas profecias para se prepararem para o que está por vir. Isso catalisará o próximo sinal, um movimento de pregação mais forte. Em Mateus 24:14 está escrito: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." As pessoas vão querer se apegar ao evangelho depois de verem que Deus é verdadeiramente real. O cristianismo se tornará mais vivo do que nunca. No entanto, um estado de pânico gerará respostas diferentes do público. Alguns correrão para a verdade, e alguns buscarão conforto em diferentes fontes. O aspecto lamentável é que os evangelistas que ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia têm a capacidade de proporcionar consolo genuíno às pessoas. Outro sinal é o crescente número de falsos evangelistas e falsos cristãos. Jesus pediu ao apóstolo João que enviasse 7 cartas às igrejas na Ásia. Cada carta declara as conquistas e fracassos da igreja receptora e adverte cada congregação a se arrepender. Ele desprezava particularmente os falsos pregadores, mas o número deles aumentará em breve. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus diz a uma das igrejas:
Tenho, porém, contra ti o tolerares o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Junto com isso está a zombaria generalizada. O fim do mundo exige perseguição aos cristãos e à nossa fé. Escute bem o que diz Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essas pessoas discutirão sobre por que Deus permitiria o fim do mundo e usarão isso como uma oportunidade para atacar os seguidores de Cristo. A verdade é que Deus tem alcançado cada um de nós. A salvação não é algo exclusivo. Todos nós somos chamados a servi-lo. E para nós que aceitamos o convite de viver os seus caminhos, sabemos desde o início sobre sua grandeza e profecia. A fé não pode ser seletiva. Ninguém pode afirmar ser cristão, mas apenas amar o favor de Deus em sua vida. Aceitamos que ele retornará à terra um dia, e seu retorno porá fim aos nossos erros. Quer admita ou não, você fica preocupado com a ideia do fim do mundo. Pensamos em nossas vidas, nos entes queridos, nos objetivos que ainda desejamos alcançar, nas coisas que ainda temos a fazer e muito mais. Nós nos concentramos no fato de que ainda não maximizamos nossas vidas. Se você realmente quer aprender com Deus, saberá que nosso mundo não apenas acabará, mas também dará lugar a um novo mundo. Em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 6 e 7, veja o que Jesus diz a João. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aguardamos com grande expectativa esses últimos dias, pois sabemos que o que está por vir será inimaginavelmente melhor do que o que temos agora. Devemos observar que enquanto fizer o seu melhor para obedecer às instruções de Deus, você estará a salvo do seu julgamento. Alguns acreditam que já estamos vivendo nos últimos dias. O que você acha disso? Portanto, arrependa-se regularmente, peça perdão a Deus e busque a sua justiça em tudo o que fizer. O dia do Senhor está próximo. Vamos esperar por ele com entusiasmo. Nem todo presente que você recebe trará coisas boas para a sua vida. Alguns presentes são armadilhas enviadas pelo diabo para causar problemas. Você precisa do espírito de discernimento para reconhecer as obras malignas e, assim, possa evitar suas armadilhas. O mundo em que vivemos é um lugar complicado. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes intenções em relação a você. Seus mais próximos hoje podem ser aqueles que se voltarão contra você amanhã. Seus aliados mais confiáveis hoje podem se transformar em seus piores inimigos amanhã. A queda de muitos indivíduos bem-intencionados geralmente ocorre por causa de sua incapacidade de ver que seus relacionamentos mais próximos estão cavando um buraco para eles. No capítulo 7 de Miqueias, vemos o profeta falando sobre uma narrativa de seus dias com a qual podemos nos identificar hoje. Vejamos o capítulo 7, versículos 2 e 3 do livro de Miqueias. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma e assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. E nos versículos 5, 6 e 7, conclui com estas palavras: Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O fato de você ter boas intenções com todos pode não significar que todos que entram em sua vida tenham boas intenções para você. Algumas pessoas que entram em sua vida podem não ser enviadas por Deus,
mas pelo diabo, para causar estragos de uma forma ou de outra. Sansão pode ter amado Dalila, mas não sabia que ela estava sendo usada pelo diabo para descobrir seu segredo e usá-lo para destruí-lo. Por mais que Sansão tivesse suas dificuldades e não fosse tão sábio, podemos dizer que ele realmente a amava. A própria Bíblia registra que partiu seu coração, sabendo que ela não seria feliz sem saber seu segredo. Ele não queria decepcioná-la, então se abriu para ela, e essa única ação destruiu sua vida. Pode parecer que Sansão não recebeu nenhum presente dela, então isso não conta, mas a verdade é que conta. Você vê, os presentes são mais do que apenas presentes embrulhados com fitas ou em embalagens decoradas. Um presente pode vir de qualquer forma: uma presença, uma pessoa, um gesto, uma palavra ou uma atividade. Qualquer que seja a forma de presente, seu propósito é dar a você uma sensação de apreço e beneficiá-lo de uma forma ou de outra. É por isso que você pode chamar seus relacionamentos com amigos e familiares de presentes. É por isso que você também pode chamar um trabalho de presente. A presença deles em sua vida traz um grande benefício e ajuda você de uma forma especial. Sabendo disso, você precisa entender que nem todo presente, seja de coisas, eventos ou relacionamentos, deve ser aceito. Por quê? Porque alguns deles serão enviados pelo diabo. Satanás não tem boas intenções para você. Tudo que ele envia ou traz para a sua vida tem um propósito: para roubar, matar e destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, nos diz as Escrituras: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto crescíamos, sempre nos disseram para não falar com estranhos ou aceitar coisas deles. Eu não entendia, mas à medida que crescia, fiquei grato por ter obedecido aquelas instruções. Veja bem, embora nem todos os estranhos sejam maus, é menos provável que você caia nas mãos de pessoas perigosas quando lida com todos à distância. Muitas crianças da minha idade foram sequestradas e nunca mais foram vistas porque não deram atenção a esse aviso. A palavra de Deus nos diz que é possível alguém te dar um presente com uma maldição em seu coração contra você. Vemos isso em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 ao 8, que diz: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Mesmo como adultos hoje, Deus ainda está dando este aviso para nós. Pare de aceitar todos os presentes. Nem todos devem ter acesso à sua vida. Sim, seja acessível. Sim, seja amigável. Seja gentil com todas as pessoas. Mas não se abra a tudo para não ser vítima das ciladas de Satanás. Ouça, a Bíblia nos diz para sempre dar especialmente aos necessitados. No entanto, não nos instrui a sempre aceitar todas as coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Davi ia lutar contra Golias, você sabia que o rei Saul deu a ele sua própria armadura e espada para usar contra o filisteu? Isso pode ter parecido um gesto inofensivo. Você poderia dizer que Saul estava apenas tentando ajudar, mas observe que naquela época o Espírito de Deus havia deixado o rei, e ele estava sob a influência de um espírito maligno. Se Davi tivesse aceitado aquela armadura e a usado para lutar contra Golias, isso poderia lhe custar a vida. Davi teria colocado sua fé na armadura e na espada, em vez de colocá-la em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, podemos ver: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes, recusar presentes respeitosamente te salvará de muitos problemas. Se Davi tivesse sobrevivido com essa armadura, a glória não teria ido para Deus. Ele provavelmente não teria alcançado o nível de fé que teve em sua vida e que só alcançou por confiar em Deus para sempre preservá-lo. Existem muitas razões pelas quais algumas pessoas te darão presentes. Se você conhece essas razões,
Isso te ajudará a organizar algumas pessoas em sua vida da maneira certa, bem como a confiar em Deus para saber quais deve aceitar e quais rejeitar. 1. Alguns presentes são dados por bondade e admiração. Eles lhe darão presentes porque realmente amam, respeitam ou apreciam você. 2. Alguns presentes são dados para buscar favor ou acesso a você ou o que você pode oferecer. Essas pessoas não necessariamente amam ou se importam com você. O que realmente importa para elas é o que você tem a oferecer ou o que elas esperam ganhar. Você pode ver isso em organizações onde as pessoas procuram cortar custos. Os presentes podem vir na forma de suborno, onde a justiça seria evitada, algo que a Bíblia condena. Podemos ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Além disso, esses tipos de presentes são usados para atrair indivíduos desavisados por predadores que os abusam e os usam para os seus próprios desejos. Eles também parecem inofensivos, mas são iscas usadas para destruir vítimas inocentes. 3. Alguns presentes destinam-se a te envolver. Há pessoas que roubam, trapaceiam ou enganam os outros e depois compartilham parte com outras pessoas, com a intenção de que, se forem pegas, essas pessoas levem a culpa por elas. Estes também parecem inofensivos para um indivíduo desavisado, mas a verdade é que eles podem destruir carreiras inteiras, famílias e destinos. Isso é comum em muitas empresas, entre funcionários e executivos. Muitos trabalhadores inocentes foram implicados por colegas simplesmente porque, a certa altura, mostraram ter recebido um presente deles, sem saber que foi roubado. Isso também envolve aqueles presentes destinados a arruinar o caráter e o nome de uma pessoa. Um indivíduo cercado por colegas invejosos pode experimentar isso. Alguns presentes não virão por respeito ou amor, mas para plantar coisas que podem ser usadas contra você. Querido filho de Deus, seu coração pode estar cheio de bondade e amor como deveria ser, desde que você esteja em Cristo. No entanto, o Senhor quer que você cresça em sabedoria para que saiba como deve se comportar onde quer que esteja. É por isso que você precisa desenvolver um forte relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passa tempo em oração, lendo e meditando na palavra de Deus e jejuando, seus sentidos espirituais ficam mais aguçados. Você saberá quando algo não está certo e poderá pedir a Deus que te diga o que fazer naquele momento. Às vezes, o Senhor pode permitir que você aceite um presente, mas nunca o use. Outras vezes, você pode ter que rejeitá-lo. Isso pode ser difícil, especialmente se você quiser tentar deixar todo mundo feliz. Mas é melhor que Deus se agrade de você e esteja seguro em sua vontade e outra pessoa infeliz, do que ela estar feliz enquanto sua paz e segurança estão ameaçadas. Leve essas palavras a sério como um aviso de Deus para você. Um presente pode estar vindo em sua direção, e Deus quer que você saiba que nem todo presente vem dele. Quando Deus te abençoa, isso não vem com inquietação ou tristeza. Pelo contrário, é bom e traz paz. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos diz as Escrituras: a bênção do Senhor enriquece, e com ela, ele não traz desgosto. Ou seja, quando não vem dele, não agregará valor positivo à sua vida e você sofrerá por tê-lo. Se você está confiando em Deus para obter favor e provisão, não tenha pressa em passar por tudo que parece uma porta aberta. Alguém disse uma vez: até prisões têm portas. Isso significa que o que você está entrando pode parecer uma porta aberta, mas é uma porta para o cativeiro, não para a liberdade. Oro para que Deus use essas palavras para estimular seu coração a buscá-lo, e cada vez mais por um espírito de discernimento. Exercite sua fé e sua vida espiritual diariamente. Deixe seus sentidos serem aguçados no espírito, para que, quando Deus estiver falando com você, você o ouça e o siga. A Bíblia está cheia de referências a anjos. Na verdade, eles são mencionados mais de 200 vezes. Existem 3 tipos de anjos mencionados na Bíblia: serafins, querubins e seres viventes. Os serafins são mencionados apenas uma vez na Bíblia.
Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3, descreve como o profeta viu o Senhor sentado em um trono, cercado por esses seres angelicais com 6 asas cada. Essas criaturas estavam constantemente cantando louvores a Deus, declarando sua santidade e glória. Por outro lado, os querubins são mencionados várias vezes na Bíblia. Eles guardavam a entrada do Jardim do Éden e também eram representados como figuras douradas acima da Arca da Aliança. No capítulo 10 de Ezequiel, vemos que Deus está entronizado acima deles. Os seres viventes são os anjos que adoram a Deus continuamente. Eles são descritos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, como sendo cheios de olhos, vendo e conhecendo tudo o que está ao seu redor. Dia e noite eles nunca param de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Agora você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com Deus enviando anjos para proteger seu povo escolhido? Bem, os anjos são mensageiros de Deus e são enviados para cumprir suas ordens. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, somos informados de que os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se você é um seguidor de Cristo, você é um dos escolhidos de Deus. E assim como Ele enviou anjos para proteger e servir aqueles na Bíblia, Ele pode e enviará anjos para proteger e servir você. Pense nisso. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por você, te ama tanto que Ele envia anjos para te proteger do mal. E isso deve te dar grande conforto e segurança. Portanto, da próxima vez que sentir medo ou incerteza, lembre-se de que você não está sozinho. Você tem uma hoste celestial de anjos cuidando de você, prontos para cumprir as ordens de Deus e te proteger do perigo. E assim como os serafins, querubins e criaturas viventes da Bíblia, esses anjos estão constantemente cantando louvores a Deus por sua santidade e glória. Portanto, vá em frente com confiança, sabendo que você tem um Deus que te ama, um Salvador que morreu por você e anjos que cuidam de você. E lembre-se sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Os espíritos ministradores de Deus não podem ser vistos com olhos físicos, mas estão sempre em missão. E uma coisa que devemos estar cientes é que existem anjos diferentes. Assim como temos luz e trevas, bons e maus, justos e injustos, também existem espíritos imundos, impuros e maus ou anjos das trevas. Mas vamos nos concentrar nos anjos do Senhor, aqueles que podemos acessar por meio da oração. O Salmo 91, versículos de 7 a 10, descreve o cuidado providencial e a proteção de Deus em um nível profundamente pessoal. É um belo lembrete de que quando nos refugiamos no Senhor, Ele promete que nenhum mal nos alcançará, nenhuma doença chegará perto de nossa casa. Mas o que isso significa para nós em um nível prático? O cuidado providencial e a proteção de Deus não significam que viveremos sem dor e sem dificuldades. Na verdade, muitas vezes parece que estamos cercados de tristeza, provação e dificuldade. Mas a chave é lembrar que a mão invisível de Deus está trabalhando no mundo, guiando os eventos da história humana de acordo com seus propósitos. E quando enfrentamos provações, podemos nos consolar sabendo que Deus está conosco e que seus anjos estão em missão. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele estava constantemente cercado por inimigos e perseguido por eles. E Elias era um fugitivo travando uma guerra de um homem só contra uma nação idólatra. Até o apóstolo Paulo foi espancado, naufragado, apedrejado e preso várias vezes. Mas, apesar de tudo, eles tiveram fé que Deus estava com eles e que seus anjos estavam cuidando de suas vidas. Então, o que acontece quando Deus envia anjos para proteger seu povo escolhido? Eles cumprem seus propósitos e nos fornecem conforto e segurança em meio às provações e dificuldades. E podemos acessá-los por meio da oração. Imagine o poder de ter os espíritos ministradores de Deus ao nosso lado. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, que os anjos estão sempre em missão.
Eles foram criados para vários propósitos que devem realizar. E porque Deus criou esses seres espirituais, temos acesso a eles por meio da oração. Portanto, vamos nos refugiar no Senhor e confiar que Sua mão invisível está operando em nossa vida, nos guiando em todas as provações e dificuldades. E vamos ter fé que Seus anjos estão sempre em missão, cuidando de nós e nos protegendo do mal. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ter a proteção de Deus não significa que não enfrentamos danos ou até mesmo a morte. Em vez disso, significa que Deus se certificará de que a obra que Ele começou a nos salvar seja concluída. Ele fornecerá proteção contra as tentações que ameaçam nos descarrilhar e trabalhará providencialmente para cumprir seus propósitos. E veja só, nem mesmo o próprio diabo pode resistir aos servos do Senhor. Deus ordena que seus servos invisíveis e sobrenaturais venham em nosso auxílio em tempos de dificuldade e necessidade. O diabo pode nos tentar com os mesmos truques repetidas vezes, mas temos o poder da proteção de Deus ao nosso lado. Agora, eu sei que é tentador ficar orgulhoso quando lemos esses versículos. É fácil começar a pensar que somos invencíveis, mas precisamos ter cuidado para não cair na mesma armadilha que o diabo usou quando tentou Jesus. O diabo tentou fazer com que Jesus se jogasse do topo do templo, dizendo que Deus ordenaria aos seus anjos que o levassem e o impedissem de se machucar. Mas Jesus sabia melhor. Ele não caiu no truque do diabo e nós também não devemos cair. Precisamos lembrar que a proteção de Deus é real, mas não somos invencíveis. Jamais devemos colocar o Senhor nosso Deus à prova, como Jesus disse em sua tentação. Em vez disso, devemos confiar no cuidado providencial de Deus e buscar refúgio nele. Sejamos humildes pelo poder da proteção de Deus e pelo amor que Ele tem por seu povo escolhido. Vamos confiar nele e buscar seu refúgio, sabendo que seus servos invisíveis estão cuidando de nós e nos protegendo do perigo. No livro dos Salmos, Davi se maravilha com o pensamento de que Deus se preocupa até mesmo conosco, meros mortais. Você sabia que existem anjos criados especificamente para o propósito da guerra espiritual? Esses poderosos guerreiros lutam em nosso nome, nos protegendo dos perigos invisíveis que espreitam o nosso reino espiritual, assim como Eliseu e seu servo viram em 2 Reis capítulo 6, quando o Senhor abriu os olhos do servo e revelou as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Mas os anjos não são apenas guerreiros, eles também ministram em adoração a Deus, formando um grande e poderoso coral no céu. Suas vozes se unem, todos cantando em uníssono para adorar o Senhor. Você pode imaginar a beleza de suas vozes, levantadas em adoração ao nosso Deus? Portanto, anime-se com o fato de que Deus protege seu povo. Ele envia seus anjos para cuidar de nós, para nos guiar e lutar por nós. Em tempos de dificuldade, podemos nos apegar à promessa de que Deus é nosso abrigo e fortaleza. Podemos ter esperança porque sabemos que Ele está conosco sempre. Portanto, siga em frente com confiança, sabendo que você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso e suas hostes celestiais. Caminhe em humildade, sabendo que é somente por sua graça que podemos receber um dom tão precioso. E, acima de tudo, levante sua voz em adoração e louvor, unindo-se aos anjos do céu enquanto proclamamos a grandeza de nosso Deus. Podemos apenas imaginar como deve ter sido para Eliseu e seu servo estarem cercados por homens, mas depois vemos centenas e milhares de anjos em cavalos e carros de fogo enviados para protegê-los. Deve ter sido um espetáculo para ser visto. Meu amigo e minha amiga, quero dizer que, tal como Eliseu, também nós temos reforços celestiais enviados para nos proteger. Esses anjos não estão apenas lutando contra inimigos de Deus, mas estão lutando para nos defender, os filhos de Deus. Em Josué capítulo 5, os israelitas desfrutaram do benefício de serem o povo de Deus porque, com a ajuda dos anjos de Deus, eles lutaram e venceram muitas de suas batalhas.
Isso é uma garantia para nós de que também poderemos vencer nossas batalhas com a ajuda desses seres poderosos. O próprio Josué teve um encontro com o capitão do Senhor dos Exércitos, que veio a ele com uma espada desembainhada na mão. Quando Josué perguntou se ele era por eles ou por seus inimigos, o capitão do exército do Senhor respondeu: nenhum dos dois, mas como comandante do exército do Senhor, agora sim. Este encontro nos lembra que os anjos de Deus não estão do lado de ninguém, mas estão sempre do lado do Senhor. Eles estão lá para cumprir a vontade de Deus e proteger seu povo. Portanto, devemos sempre ter confiança e intrepidez diante de nossas batalhas, porque temos estes seres poderosos ao nosso lado. Devemos sempre empregar sua ajuda e pedir sua proteção, porque eles estão mais do que dispostos a lutar em nosso nome. Portanto, não importa quais batalhas você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que os anjos de Deus estão aqui para te proteger e te defender. Eles estão sempre prontos e dispostos a lutar por você, assim como fizeram pelos israelitas. Você pode ter certeza de que não está sozinho em suas batalhas. E com os anjos de Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo que aparecer em seu caminho. Nós encorajamos você a levar esses versículos de Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14, com você hoje, e te lembrar da realidade da proteção de Deus por meio de seus anjos. Lembre-se de sempre empregar a ajuda deles, de ser confiante, ousado e de confiar na promessa do Senhor de que Ele lutará por você. Mas não faça isso orando para os anjos. Sua oração deve ser direcionada apenas a Deus. É Ele quem dá as ordens aos anjos. Assim como o anjo Gabriel em Lucas capítulo 1, versículo 19, trouxe boas novas a Zacarias, pai de João Batista, os anjos também podem trazer boas novas a nós. Eles também podem trazer respostas a nossas orações, assim como o anjo que visitou Daniel em sua visão. Daniel jejuou e orou por 3 semanas e no final do período o anjo designado para lhe trazer as respostas chegou. O anjo mostrou visões de eventos futuros e explicou a ele a revelação. A Escritura em Mateus capítulo 4, versículo 6 diz: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos deles, para que você não tropece em alguma pedra. Isso significa que Deus designou anjos para nos proteger e, conforme realizamos nossas atividades diárias, somos protegidos por esses anjos e, infelizmente, nem sempre reconhecemos suas obras. No entanto, quando algo preocupante acontece ou uma situação desafiadora surge em nosso caminho, podemos ter certeza de que nossos anjos estão lá para lutar por nós. Eles estão observando do reino sobrenatural e foram encarregados de nós. Ao depositarmos nossa fé em Deus, podemos confiar que Ele enviará seus anjos para nos proteger. Forças invisíveis travam uma batalha incessante, um cabo de guerra, destruindo o coração das pessoas. Esta força sinistra procura explorar a tendência humana para o desejo sexual, manipulando para o desejo e o adultério. Na verdade, esta é uma ferramenta do arsenal do diabo, preparada para desmantelar e desestabilizar os fiéis. Difundida na nossa sociedade e, lamentavelmente, nas nossas congregações, a indulgência com conteúdos explícitos e a sucumbição às tentações sexuais são muitas vezes rejeitadas como um inimigo imbatível. No entanto, aceitar a derrota contradiz a nossa responsabilidade como cristãos de guardar a nossa fé, as nossas famílias e as nossas comunidades da devastação causada pelo desejo desenfreado. Voltemos no tempo para uma era onde o pecado era reconhecido e nomeado sem hesitação. Uma época em que as bússolas morais eram claramente definidas, em que a sociedade mantinha o respeito coletivo pelas virtudes divinas e a linha entre o aceitável e o inaceitável estava bem traçada. Notavelmente, as relações sexuais ocupavam um espaço sagrado contido dentro dos limites do casamento. Um desvio dessa norma era considerado vergonhoso e impensável. É claro que os atos pecaminosos não estiveram ausentes, mas nunca foram glorificados ou normalizados, como vemos na nossa sociedade hoje. Vivemos uma era em que as fronteiras se confundiram e as normas sociais mudaram. Mas nós, como cristãos, devemos nos esforçar para ser a luz neste mundo cada vez mais sombrio. Temos a responsabilidade de proteger a santidade dos nossos corpos, dos nossos relacionamentos e da nossa fé.
Precisamos nos equipar com a armadura da Palavra de Deus e combater essas tentações. Nossos corpos são templos e devemos mantê-los puros e livres das algemas do desejo e do adultério. Lembre-se, Jesus já conquistou a vitória final. Como seus seguidores, nós também podemos vencer, transformando o que o inimigo planejou para o mal em um testamento de força, pureza e fé inabalável. A batalha pode ser difícil, mas não estamos sozinhos. A graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos ajudar e seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Portanto, não sejamos complacentes, mas vamos nos empenhar nesta luta de maneira forte e ativa. É hora de recuperarmos o que foi distorcido, de mais uma vez considerarmos a intimidade sexual como sagrada dentro do santo matrimônio e de vivermos nossas vidas como um reflexo da sua glória. Na verdade, o desejo e o adultério não são gigantes intransponíveis, mas montanhas que podem ser movidas pela fé inabalável de um grão de mostarda. Juntos vamos permanecer fortes e inabaláveis contra o ataque do diabo, guardando a nossa fé, as nossas famílias e o nosso futuro. Nas profundezas da nossa sociedade moderna, o diabo tem tecido silenciosamente a sua teia, espalhando a sua influência através dos meios de comunicação, entretenimento, músicas e várias formas de mídia. Ele desmantelou astuciosamente os valores divinos que antes defendiam a santidade do sexo. A palavra de Deus nos ensina que o casamento é um vínculo sagrado e que o leito conjugal deve permanecer puro. No entanto, o diabo distorceu essa verdade, promovendo o sexo através da música, dos filmes e das normas sociais. O diabo levou a sua agenda um passo adiante, endossando o adultério e os casos extraconjugais. Ele jogou as sementes da aceitação, convencendo as pessoas de que o sexo fora do casamento não é mais pecado. Ele nos engana, sussurrando que não há vergonha ou consequência em praticar atos sexuais com múltiplos parceiros. Meu amigo e minha amiga, vivemos numa época em que o pecado sexual foi normalizado graças à influência do diabo. É crucial compreender os efeitos profundos de ceder a tais pecados. Vou esclarecer 4 consequências significativas que acompanham a imoralidade sexual. Se envolver em um pecado sexual abre portas espirituais para outra pessoa. Essas portas podem levar a lugares que não podemos compreender, abrigando perigos desconhecidos e repercussões espirituais. Devemos ser cautelosos e conscientes das forças invisíveis em ação. A imoralidade sexual se tornou uma tentação insidiosa na nossa sociedade, nos bombardeando a cada passo. Ela se tornou a ferramenta promocional definitiva, incentivando a comprar produtos, participar de eventos e consumir mídia. Nossos programas de TV, filmes e músicas estão saturados com conteúdo sexual. O advento da internet apenas intensificou esta questão, garantindo acesso instantâneo à pornografia, a maior indústria do mundo. Estatísticas chocantes revelam que 70% dos homens com idades entre 18 e 24 anos se entregam à pornografia. E até 1/3 dos espectadores são mulheres, e muitas dessas pessoas estão em relacionamentos. De forma alarmante, a idade média da primeira exposição de uma criança à pornografia é agora de 11 anos. O pecado sexual corrói os alicerces da confiança e da intimidade nos relacionamentos. Quando nos envolvemos em infidelidade, minamos o vínculo sagrado entre os cônjuges, causando dor e danos imensuráveis. A confiança leva anos para ser construída, mas pode ser destruída em um instante. Além disso, o pecado sexual enfraquece a nossa ligação com Deus. Isso cria uma divisão entre nós e nosso Pai Celestial, dificultando nosso crescimento espiritual e bloqueando o fluxo de suas bênçãos em nossas vidas. Ficamos enredados numa teia de culpa e vergonha, tornando difícil nos aproximar de Deus em oração e procurar o seu perdão. As consequências do pecado sexual vão além do indivíduo. Afetam famílias, comunidades e até gerações futuras. Famílias desfeitas, relacionamentos fraturados e as cicatrizes emocionais deixadas repercutem na sociedade, perpetuando um ciclo de dor e disfunção. Meu amigo e minha amiga, compartilho estas palavras com você não para condenar, mas para capacitar. É hora de reivindicarmos os nossos valores divinos, de nos elevarmos acima das táticas astutas do diabo e de abraçarmos a pureza e a santidade do sexo no contexto do casamento. Lembre-se, não estamos sozinhos nesta batalha. A graça de Deus é abundante e seu amor é infalível.
Através da oração, da responsabilidade e do compromisso com a pureza, podemos vencer os esquemas do diabo e encontrar a verdadeira realização no desígnio de Deus para os nossos relacionamentos. Agora, aqui está algo chocante. O consumo de pornografia está liderando esta marcha destrutiva. Estatísticas surpreendentes revelam que quando os homens se entregam à pornografia no casamento, as suas probabilidades de divórcio duplicam. E a situação fica ainda pior para as mulheres, pois as estatísticas de divórcio triplicam quando começam a ver pornografia. Isso não é apenas uma coincidência, é um chamado para despertar. Veja, a sexualidade é um dom divino, um vínculo espiritual designado por Deus para unir marido e mulher. A Bíblia afirma claramente que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Esse princípio ainda é válido, mesmo em encontros sexuais não conjugais. Cada vez que você se envolve em tal comportamento, você cria um vínculo espiritual, se conectando com a outra pessoa. Mas aqui está o perigo. Você não tem ideia de onde essa pessoa esteve. Você não sabe com quais espíritos ela se uniu e que agora podem se unir a você. É como abrir uma porta para o desconhecido, se expondo a riscos espirituais que você não consegue compreender. Muitos podem questionar as intenções de Deus pensando que as suas restrições ao comportamento sexual são repressivas e severas. Mas a verdade é que Ele está tentando nos proteger dos poderes e principados, dos governantes das trevas e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então por que desconsideramos suas advertências? As consequências do pecado sexual vão além do domínio espiritual. Quando você se envolve em tais atos, você cria laços de alma e apegos a indivíduos que podem potencialmente trazer destruição para a sua vida. Você não apenas corre o risco de assumir o espírito de múltiplos parceiros, mas também se une a pessoas que podem prejudicar sua alma, seu espírito e seu bem-estar geral. É como brincar com fogo. Então tome cuidado com quem você escolhe entrelaçar sua vida. Devemos reconhecer que o diabo usa o desejo sexual e o adultério como poderosas ferramentas de destruição. É hora de enfrentar essa questão de frente e nos munirmos da verdade. Devemos nos esforçar pela pureza, protegendo os nossos corações e mentes contra as influências que procuram dividir e conquistar. Lembre-se, você é um filho de Deus, amado e valorizado. Não deixe que o inimigo manipule seus desejos. Que esta mensagem seja um alerta e uma fonte de encorajamento para aqueles que lutam contra a influência destrutiva do desejo sexual e do adultério. Deus está conosco, nos dando força e graça para superar. Na Bíblia, uma história de advertência emerge da união de Acabe e Jezabel no livro de 1 Reis. Acabe, já envolvido na maldade, desceu ainda mais ao abismo por sua ligação com Jezabel. A união deles desencadeou uma onda de destruição tanto sobre Acabe como sobre toda a nação de Israel. Isso serve como um poderoso lembrete de que quando ligamos as nossas almas àqueles cujos corações não estão comprometidos com os caminhos de Deus, nos abrimos à corrupção e à devastação. Você já considerou a profunda influência que os parceiros escolhidos podem ter em sua alma? Quando se trata de pecado sexual, não é diferente. Se envolver em tais atos significa entrelaçar sua própria alma com a outra, como foi dito anteriormente no vídeo. Agora, vamos nos aprofundar em uma passagem muito forte de Mateus capítulo 5, versículo 28, que trata da questão do desejo. Prepare-se, pois isso atinge forte e desafia a todos nós. Jesus proclama corajosamente: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Essas palavras perfuram os nossos corações porque confrontam a realidade de viver num mundo que nos bombardeia com imagens e seduções sexuais. Vamos descompactar a palavra grega original usada para olhar nessa passagem. Significa um olhar contínuo, uma fixação deliberada, alimentada por desejos lascivos. Descreve a pessoa que se entrega voluntariamente a um filme pornográfico para satisfazer seus desejos. Representa o indivíduo que repetidamente cobiça o corpo de outra pessoa, buscando prazer e gratificação nas meras aparências físicas. Não podemos negar que vivemos num mundo saturado de sexo e que, como cristãos, não estamos isentos das lutas que surgem quando os nossos pensamentos e desejos são contaminados pela luxúria.
É uma batalha que devemos enfrentar de frente, armados com a sabedoria e a força que nos são concedidas pela nossa fé. O problema da luxúria sexual e do adultério entre os cristãos é real e generalizado. O diabo tira vantagem de nossas vulnerabilidades, plantando sementes de tentação que podem facilmente levar à destruição de nossos relacionamentos, de nossa fé e de nossas próprias almas. Mas não tema, pois o poder de Deus é maior do que qualquer tentação ou ataque que o inimigo lance em nosso caminho. Então, como podemos superar essa força destrutiva? Cultivando um compromisso profundamente enraizado com a pureza e honrando o desígnio de Deus para a sexualidade dentro dos limites do casamento. Devemos guardar os nossos corações, mentes e corpos contra o fascínio da luxúria, procurando responsabilidade e apoio dos nossos irmãos cristãos. Renovemos continuamente as nossas mentes, nos enchendo com a verdade e a graça de Deus e nos capacitando para resistir às táticas do diabo. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, o diabo procura destruir as nossas vidas, nos tentando com os prazeres passageiros do desejo sexual e do adultério. Mas temos o poder através de Cristo para resistir, vencer e encontrar restauração. Imagine isso, um cenário moderno que reflete a história de Davi e Batseba na Bíblia. Nessa versão, Davi está navegando pelas redes sociais e de repente se depara com uma imagem atraente que chama sua atenção. Agora vamos parar por um momento e entender o que aconteceu aqui. Davi não pecou apenas por olhar para a imagem. Não podemos culpá-lo por notar algo visualmente cativante. No entanto, o que ele fez a seguir foi onde surgiu o problema. Em vez de desviar rapidamente o olhar e lutar contra a tentação que surgia dentro dele, Davi continuou a olhar. Ele permitiu que seus pensamentos se concentrassem na imagem e, a partir daí, a luxúria tomou conta, levando ele por um caminho traiçoeiro em direção ao adultério. É uma história de advertência que nos lembra da importância de proteger os nossos olhos e estar vigilantes contra as armadilhas da tentação sexual. Se você está passando por tentações hoje, vá até um lugar isolado, feche a porta e ore a Deus pedindo que Ele te fortaleça para vencer todas as tentações e pecados que afastam você da presença dEle. Pode ter certeza que Ele te ouvirá e atenderá à sua oração. Mantenha-se vigilante e Deus te livrará de todo o mal.